Olá, queridos catequizanos, estamos aqui reunidos para mais um encontro da catequese. Iniciemos esse nosso encontro traçando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos nesse momento a graça do Espírito Santo para que Ele nos conduza nesse encontro, para que Ele possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer nos ensinar nesse encontro, aquilo que Deus tem preparado para nós nesse dia, através da sua palavra, através do seu ensinamento, através daquilo que vai brotar no nosso coração, daquele sentimento que vai brotar no nosso coração. Então peçamos a graça do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir nesse dia. Iniciando esse nosso encontro, e hoje nós vamos continuar falando dos sacramentos, né? Nós no último encontro vimos os sacramentos da cura, né? Que são dois, que é o da confissão, né? Ou da penitência, e o sacramento da unção dos enfermos. E eu falava no encontro passado que existem 3 passos para uma confissão, né? 3 elementos essenciais para que a gente possa fazer uma confissão. O primeiro deles é o exame de consciência. É nós pararmos, rezarmos, né, e percebemos na nossa vida o que nós temos feito de errado, o que nós temos feito que não agrada a Deus. O segundo passo é o arrependimento, né? Após nós termos feito o exame de consciência, nós devemos nos arrepender, né? Eu tenho que me arrepender do pecado, né? O pecado que me faz tanto mal. E depois fazer, né, a confissão, procurar o sacerdote e falar para ele aquilo que eu fiz de errado. E hoje nós vamos se aprofundar um pouquinho mais de como fazer, né, um exame de consciência. Nós vamos acompanhar uns passos, né, para que nós possamos fazer um bom exame de consciência. Mas antes disso eu gostaria de partilhar um pouquinho a respeito da palavra que o texto nos convida hoje a rezar. Está lá no Evangelho de São João, né, no capítulo 8, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Resumidamente, esse Evangelho vai falar sobre a mulher pecadora, né? A passagem onde os escribas, né, levam até Jesus uma mulher que foi encontrada em adultério, né? E pela lei de Moisés naquela época, uma mulher que cometesse adultério, ela deveria de ser apedrejada, né? E Jesus, ele ensinava, né, no povo, estava no meio do povo, né, ensinando eles, né, e de repente chega, né, as pessoas lá, os escribas, trazendo, né, essa mulher que foi pega em adultério. E falam para ele, né, perguntam para ele, né, eles indagam, né, que Moisés disse, né, na lei fala que é para apedrejar, e perguntam a Jesus o que ele dizia sobre isso. E Jesus, né, sabiamente, não responde nada. Ele abaixa a cabeça e escreve na areia. E eles insistem, e Jesus fala a eles, né, quem de vós não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra. E logo em seguida abaixou novamente a cabeça e ficou ali
escrevendo, rezando, orando, né, e imaginando o que aquelas pessoas iam fazer. E um a um foram saindo, né, dali. Um a um foram saindo, a começar pelos mais velhos. Né. Por fim ficou só Jesus com aquela mulher. E ele pergunta à mulher: onde estão aqueles que te condenavam? E ela responde a Jesus, né, que tinham ido todos embora. E daí ele fala para ela, né, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Né? Vai e não peques mais. E o que essa palavra quer nos falar no dia de hoje? Primeiro, né, que aqueles escribas se colocam numa posição de juiz. Né? Se colocam numa posição de juiz. Eles já levam essa mulher a Jesus, apresentam ela na condição de pecadora. Eles já condenam ela. Né? Depois que Jesus os indaga, né, que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, eles fazem um exame de consciência. Né? Eles fazem uma reflexão, né, da sua vida, né, e percebem que eles também estão, né, numa condição de pecado. Que eles também estão numa condição que não agrada a Deus. Né, e vão saindo aos poucos. E Jesus acolhe aquela mulher, né, acolhe com o seu amor, com a sua misericórdia, todo o pecado daquela mulher e a perdoa. Né? E a perdoa. E muitas vezes nós estamos, né, na condição de juiz. Nós se colocamos na condição de juiz. Né? Nós muitas vezes julgamos as pessoas, né? As pessoas que cometem suas falhas, assim como cada um de nós. Né? Nós primeiro julgamos a pessoa, depois nós se colocamos no lugar dela, ou depois nós fazemos um exame de consciência e vamos ver que nós estamos na mesma condição do que aquela pessoa pecadora, né? Ou às vezes até em uma condição pior do que a dela. Né? E hoje Jesus nos convida a sermos misericordiosos. Continuando, né, o nosso encontro, primeiro para nós podermos nos arrepender, né, ou fazer um exame, né, do pecado, né, exame daquilo que nós fizemos errado, nós precisamos saber o que é pecado. Né? Então, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo que nos desliga do amor de Deus. Né? É não fazer a vontade de Deus. Né? É quebrar, é romper a aliança com Deus. Fazer essas escolhas que nos distanciam de Deus e dos irmãos. É romper a comunhão de vida e amor com Deus e com os irmãos. Né? Então tudo que nos afasta desse amor de Deus é pecado. Existem dois tipos de pecado. Né? Existem vários pecados, né? Mas existem dois tipos. Primeiro, o pecado venial, né? É aquele que fere a caridade, mas ele não desanima o homem na capacidade de recomeçar e prosseguir amando. Né? Então esses são aqueles pecados leves, né? Em que não afetam tanto e não desanimam a capacidade do homem de seguir a vontade de Deus e seguir amando a Deus. E temos o pecado mortal, que são os pecados graves. Esse sim atinge gravemente a caridade no coração do homem, desencorajando-o de caminhar no amor. Então ele nos desencoraja, o pecado grave ele nos desencoraja em caminhar, né, no amor de Deus. Mas, né, também nós precisamos saber que somente Deus pode perdoar os pecados. E Ele assim o faz, pois Jesus
concedeu essa autoridade a seus ministros para cooperarem com ele pelo sacramento da confissão na igreja. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados. Nós encontramos isso lá em João, capítulo 20, no versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Quando o sacerdote perdoa, ele o faz revestido da autoridade de Cristo. Então, quem perdoa os pecados? Deus. O sacerdote, ele está revestido da autoridade de Deus quando você se confessa a ele e ele perdoa os pecados. É em nome de Deus que o sacerdote perdoa os nossos pecados. E para que nós possamos fazer a nossa confissão, eu falei que nós precisamos seguir alguns passos. O primeiro deles, que é o exame de consciência. Depois termos o nosso arrependimento e em seguida fazer a nossa confissão. A confissão, ela precisa ter propósito. Quais são esses propósitos? É retornar a Deus, pelo arrependimento. Quando nós pecamos, nós se afastamos de Deus. Então, através do arrependimento, nós retornamos a Deus. Também é romper, uma questão de romper com o pecado e mudar de vida, é uma conversão. E confiar na misericórdia de Deus. E acreditar que a graça é maior que o pecado realizado. Devemos acreditar que a graça de Deus é muito maior do que aquilo que nos afasta dele. E para que nós possamos fazer um exame de consciência, um bom exame de consciência, existem vários passos, existem várias maneiras de você fazer um exame de consciência. E o melhor deles é nos relacionarmos com os sacramentos, ou melhor, com os mandamentos, com os mandamentos de Deus e com os mandamentos da igreja. Então, para que nós possamos fazer um exame de consciência, primeiro nós temos que ver como nós estamos nos relacionando com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele está intimamente ligado ao primeiro, ao segundo e ao terceiro mandamento. Quais são eles? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar o seu santo nome em vão. E o terceiro é guardar domingos e festas. Para nós fazermos o exame, nós temos que fazer algumas perguntinhas para nós. Amo a Deus sobre todas as coisas ou tenho prioridades que procedem? Eu amo a Deus sobre todas as coisas? Segundo, minha vida está orientada para Deus? Procuro viver como filho de Deus? Tenho sido testemunha de Deus, evitando tomar o seu santo nome em vão? Como que está sendo a minha vida? Eu tenho testemunhado o que Deus tem feito de bom na minha vida? Vivo de modo coerente a minha fé em Deus ou critico a igreja e desprezo as coisas santas? Às vezes nós nos pegamos criticando a igreja, criticando algo que acontece na igreja. Nesses momentos de dificuldade, de pandemia, de distanciamento social, a gente às vezes critica a nossa igreja. Por que a igreja não... Por que não abre? Por que não dá para ir na igreja? Por que não... Esses dias a gente tinha novamente a possibilidade de ir na igreja, nas celebrações da missa, mas os jovens não poderiam participar, os
mais idosos também não, e muitas vezes a gente critica, por que isso, por que daquilo, né? Participo da missa com gratidão, reconhecendo que há uma necessidade minha prestar culto a Deus, né? Você vai na missa por obrigação ou por gratidão? Ou por necessidade, né? Nós devemos ir à missa por sabermos que nós temos essa necessidade de ir e por gratidão a Deus, não por obrigação. Acredito em falsas doutrinas, reencarnação, sortistas, horóscopo, superstições ou espíritos, né? De manhã, quando eu vou sair de casa para trabalhar, ou para ir para o colégio, para a faculdade, ou para fazer alguma coisa, mesmo em casa, né? Antes de sair de casa, o que eu faço? Eu rezo, eu peço para Deus me ajudar, peço a ajuda do Espírito Santo, né? Ou eu vou lá ver o horóscopo, ver o que tem lá para o meu signo, né? Ou eu vou nos centros espíritas, né? Ou eu vou em sortista para ver a sorte através da... né? Eu tenho feito, né? Eu faço minhas orações diárias, eu procuro formação católica e leio a palavra de Deus, ou eu acredito nessas coisas, né? Nas falsas doutrinas, a encarnação? Como que eu tenho vivido nesse sentido? Esse primeiro momento é o relacionamento com Deus. Como que eu tenho me relacionado com Deus? No segundo momento, nós vamos perceber como está o relacionamento com as pessoas. Respeito os meus pais, irmãos, irmãs e demais pessoas que têm autoridade sobre mim. Isto está relacionado, né? Está ligado ao quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Né? Mas às vezes eu posso dizer assim, mas eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe. Né? Eu tenho honrado as autoridades, né? Aquelas pessoas que servem, que exercem algum tipo de autoridade sobre mim, o meu patrão, né? Por exemplo. Eu tenho respeitado ele como eu deveria? Ajudo meus familiares e tenho paciência com eles? Como está meu relacionamento com meu namorado, noiva, esposa, né? Ou noivo, namorada, esposo? Né? Como que você está se relacionando? Você tem respeitado essas pessoas? Você tem vivido um namoro santo, um noivado santo, um casamento santo? Eu tenho vivido a minha castidade, mesmo aqueles que são casados? Tenho vivido a minha castidade? Tenho respeitado as pessoas? Né? Procuro dialogar com ele, vivendo a fidelidade nesse relacionamento e respeitando o matrimônio dos outros? Eu respeito o matrimônio dos outros? Ou eu desejo a mulher do próximo, desejo o marido do próximo, desejo a namorada do próximo? Tenho sido causa de brigas na minha família? Muitas brigas, né, levam à morte, levam a uma ruptura entre os familiares, né? Como procedo com os mais idosos, doentes, ou com aqueles que são diferentes de mim? Eu tenho cuidado, né, das pessoas mais idosas, né? Às vezes o meu pai, minha mãe que é mais velha, um avô, eu tenho tido paciência com eles, os doentes, né? Tenho às vezes feito uma visita, né, aquelas pessoas doentes que eu conheço.
aquelas pessoas que são diferentes, né? Respeito o meu próximo aceitando o outro como ele é, né? Eu respeito as pessoas como elas são, ou eu fico julgando, falando mal, difamando, desprezando, guardando rancor e mágoa, deixando-me vencer pela impaciência e nervosismo, né? Isso fere o 8º mandamento, que é não levantar falso testemunho, quando nós falamos mal da pessoa, quando nós julgamos, quando nós difamamos, né? Sou desonesto apropriando-me daquilo que não me pertence? O 7º mandamento fala para não furtar, né? Não me apropriar daquilo que não me pertence. Sou tolerante ou violento diante das falhas dos outros? Sinto-me corresponsável por minha comunidade, retribuindo o dízimo como expressão concreta de fé? É um mandamento da igreja, né? Retribuir com o dízimo, ajudar nas necessidades da minha comunidade, né? Para manter os funcionários, manter o templo físico, né? São tantas necessidades que a igreja tem. Eu tenho ajudado. Vivo o meu batismo procurando ajudar nos serviços pastorais, na missão evangelizadora de minha comunidade? O que eu tenho feito? Tenho ajudado? Sou grato a Deus pelo dom da vida? Ou eu não cuido da minha saúde, abuso da bebida, das drogas e da sexualidade desregrada? Tenho cuidado da minha saúde? Deixo-me levar por olhares maliciosos, piadas inapropriadas, busca de pornografia em redes sociais ou outros meios? Frequento lugares que não são adequados à minha fé e ao meu estado de vida? Que lugar que eu tenho ido? Que lugar eu tenho frequentado? Esse lugar é condizente com a minha fé ou com o meu estado de vida? Continuando, né, nosso exame de consciência, digo palavrões, amaldiçoo as pessoas, desejo a morte para mim ou para os outros? Levo outras pessoas ao pecado mediante minhas ações, aconselhando ao aborto, à separação ou a traições? Sou apegado a bens terrenos ou tenho procurado lucrar injustamente sobre os outros? Sou um católico praticante que procura dar bom testemunho, ter bom relacionamento, ser misericordioso ou escandalizo pelo meu jeito de tratar as pessoas? Como que eu tenho tratado as pessoas? Sou aquela pessoa que apedreja ou aquela pessoa que tem misericórdia das pessoas? Então, esse é um caminho para que nós possamos fazer um bom exame de consciência. Basicamente, né, relacionar os mandamentos, se eu tenho vivido e como que eu tenho vivido os mandamentos de Deus e da igreja na minha vida. Eu tenho seguido um caminho de luz ou um caminho de trevas? E para confessar, né, depois de ter feito esse exame de consciência, né, o segundo passo é eu me arrepender daquilo de errado que eu fiz. Então o primeiro passo é fazer o exame de consciência, o segundo passo é o arrependimento, né, onde eu me arrependo, né, daquilo que eu fiz de errado. E depois o terceiro passo, que é procurar o sacerdote e fazer a confissão, confessar a ele.
né? Confessar ao sacerdote aquilo que eu fiz de errado, né? Muito bem. Mas também eu devo de lembrar, né, que quem, né, vai me perdoar é Deus. Né? Eu vou lá me confessar com o padre, mas quem me perdoa é Deus. Diante do sacerdote, né, no momento em que eu for fazer a minha confissão, eu vou contextualizar um pouquinho a minha vida para o sacerdote, né? Se ele não te conhece, né? Se você é a primeira vez que você está confessando com ele, se ele não te conhece, né? Você deve de contextualizar um pouquinho, né? Falar um pouquinho do teu estado de vida, se você é solteiro, casado, né? Consagrado, é um religioso, né? Qual que é o estado de vida teu? Falar da tua profissão, né? O que você faz, qual é a profissão que você segue, né? Contextualizar um pouquinho ali, sem muita delonga. Né? Depois você confessa com sinceridade e clareza os pecados, né? Evitando justificá-los. Depois você vai ouvir o conselho do padre, né? O padre vai te dar um conselho e vai impor as mãos sobre você e vai lhe absolver, em nome de Deus. Aí você vai rezar o ato de contrição. Né? Reza-se o ato de contrição. No material aqui disponível nós temos um exemplo, né, de ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Peço-vos a graça para não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Ou seja, o ato de contrição nada mais é do que você se arrepender, né? Falar para Deus que você se arrependeu do pecado e pedir a graça para que você não venha pecar mais. Lembre-se, confessar é declarar objetivamente os pecados dos quais você está arrependido. Só confesse os seus pecados. Às vezes nós temos a vontade de confessar o pecado do outro. Né? Falar do pecado do marido, da esposa, do namorado, do irmão, da mãe, do pai, do tio. Né? Não, você tem que confessar o teu pecado. Confissão não é direção espiritual ou conversa. Se precisar conversar, marque outro momento com o sacerdote. Então, esses são os passos, esses são os elementos necessários para que nós possamos fazer uma boa confissão. Né? Mas, de repente, você pode estar perguntando assim, Cláudio, eu estou com uma vontade de confessar, aqueles que podem, é claro, né? Lembrando, como eu falei no encontro passado, quem pode confessar? Aqueles que já fizeram a primeira comunhão, ou seja, aqueles que já foram batizados e já fizeram a sua primeira comunhão. Aqueles que ainda não fizeram a primeira comunhão não podem confessar, né? Mas podem, de repente, procurar um padre, quando possível, para fazer um direcionamento espiritual. A confissão é só para aqueles que já fizeram a primeira comunhão. Mas aqueles que já fizeram a primeira comunhão, né, de repente hoje está perguntando, mas Cláudio, como que faz? Sendo que não pode, agora as igrejas estão fechadas, né, a maioria dos padres não estão atendendo, como que eu faço? Né? O Papa Francisco, no dia 20 de março, lá no começo da pandemia, nós estávamos às vésperas já da Páscoa, em uma missa, ele fala a respeito da confissão espiritual. Ele explica um pouco na sua homilia como que o cristão deve agir nesse momento, né?
momento que nós estamos passando essas dificuldades por conta da pandemia. Então, na homilia do Papa do dia 20 de março, ele fala, ele explica sobre a confissão, né, espiritual. Eu vou ler um trecho aqui da homilia dele, né, para que vocês possam perceber, né, para vocês possam, né, ver o que o Papa falou na homilia dele. Sei que muitos de vocês na Páscoa vão se confessar para se encontrarem com Deus, mas muitos se diriam hoje: mas padre, Papa, onde posso encontrar um sacerdote, um confessor, porque não podemos sair de casa? E eu quero fazer as pazes com o Senhor. Eu quero que Ele me abrace, que meu Pai me abrace. Como posso fazer se não encontro sacerdotes? Faz como diz o catecismo. É muito claro. Se não encontras um sacerdote para confessar, fale com Deus. Ele é teu Pai. E diga a Ele a verdade. Senhor, aprontei isso, isso e isso. Perdoa-me e peça perdão a Ele de todo o coração, com o ato de contrição, e prometa a Ele: depois vou me confessar, mas me perdoe agora. E imediatamente voltarás à graça de Deus. Tu mesmo podes aproximar-te, como nos ensina o catecismo, ao perdão de Deus, se não tem à mão um sacerdote. Mas pensem, é o momento. E esse é o momento correto, o momento oportuno. Um ato de contrição bem feito, e assim nossa alma se tornará branca como a neve. E ele continua: seria belo se hoje ecoasse em nossos ouvidos esta frase: volta para o teu Pai, volta para o teu Pai. Ele te espera e fará festa para ti. Vejamos o que diz o catecismo da Igreja Católica, né? O que o Papa falou ali. Lá no número 1451 e 1452 do catecismo. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. Contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais. Se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Foi o que o padre falou, o Papa falou em sua homilia, né? Que nós devemos fazer um ato de contrição, nos arrepender do pecado, conversar com Deus, né? Falar para Ele, apesar que Ele já conhece, já sabe de tudo, mas Ele precisa ouvir da tua boca, da tua, né, do teu sentimento, né, que você está arrependido daquilo que você fez. Né? E com o firme propósito, né, firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Ou seja, logo que seja possível, você procura um sacerdote para se confessar. Né? Então, isso que o Papa nos falou
no dia 20 de março, na sua homilia, né, na missa, às vésperas já da Páscoa. Né? Há poucos dias da Páscoa, ele, né, na sua homilia, falou da confissão espiritual, né? Convidando cada um de nós, cristãos, a fazer, né, esse momento de exame de consciência, esse arrependimento, esse ato de contrição para pedir perdão a Deus, né, para poder viver bem a Páscoa, né, naqueles dias ele falava isso, mas hoje eu também te convido, né, a fazer essa reflexão, esse exame de consciência, para que você possa estar de volta, né, aos braços do Pai, como falou, né, o Papa Francisco, né, para estar de volta para o teu Pai. Então, terminando o nosso encontro hoje, eu gostaria de fazer um convite para você, né, para que você possa procurar alguém, né, de repente você precisa perdoar alguém, você precisa pedir o perdão para alguém, né, assim como na palavra Deus teve misericórdia, né, daquela mulher, né, que levaram ela que cometeu o pecado do adultério, né, levaram ela para ser apedrejada, e Jesus teve misericórdia dela, né, assim nós também devemos ter misericórdia para aquelas pessoas que nos magoaram, né, para aquelas pessoas que nos apedrejaram, né, ou também para aquelas, também devemos pedir perdão, né, aquelas pessoas que nós magoamos elas. Então eu faço esse convite. Se você não consegue, né, por conta do momento que estamos vivendo, né, procurar essa pessoa pessoalmente, mas pelo menos que de uma forma ou de outra você procure pedir perdão para essa pessoa e perdoe essa pessoa também, né? Faça esse desafio, esse convite para você, né? E gostaria de terminar o nosso encontro pedindo a graça novamente do Espírito Santo, né, pedindo a proteção de Maria para cada dia, né, nosso, né, para que nós possamos cada vez mais ter esse coração misericordioso, igual ao de Jesus, né, que nós possamos seguir o seu exemplo, tendo esse coração misericordioso, né, que nós possamos ter misericórdia, porque nós possamos se reconhecer pecador, né, fracos e necessitantes, né, que nós cada vez mais sentimos que nós necessitamos de Deus, necessitamos de Jesus na nossa vida, né. Eu gostaria de terminar rezando, né, a oração que o Papa Francisco fez nesse mesmo dia, né, pedindo a bênção eucarística, né, a comunhão espiritual também, né, para esses momentos que nós não podemos comungar, né, fisicamente, mas nós podemos comungar espiritualmente, né. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o meu arrependimento, do meu coração contrito que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece. À espera da felicidade da comunhão sacramental, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós, que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo. Assim seja. Amém. Encerrando o nosso encontro, quero desejar para vocês uma boa semana, né? Que nós possamos cada vez mais estar na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.